Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O João Augusto Cora quem vos fala. Deixa eu te perguntar, você já viu essa estátua aqui? Pois é, essa estátua fica na frente do Palácio dos Três Poderes. Ela é usada como símbolo do legislativo, do judiciário, né? E daqueles três poderes que a gente tem atualmente, né? Só que qual a história dessa estátua? Sim, porque ela tem uma história. Essa é uma deusa, ou a representação de uma deusa. É a representação da deusa Temis, deusa da justiça. Mas quem é essa deusa Temis? E por que ela é tão famosa? A deusa Temis é filha do titã Urano e da titã Gaia, ou seja, filha do próprio céu e da própria terra, segundo a mitologia grega. Ela é uma das filhas dos titãs e é uma deusa de primeira geração. O que é uma deusa de primeira geração, João? Ela é anterior a Zeus, Apolo, Hera, Hermes e etc, 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 etc. Ela é mais antiga do que o panteão grego que a gente está acostumado a ver. Então, Temis é mais antiga do que Zeus e tudo mais, porque Temis é filha direta de céu e terra, ou seja, do titã do céu e da titã da terra. Ou seja, Temis seria irmã de Cronos. Temis é representada sempre usando uma balança em uma das mãos, uma espada na outra mão e uma venda sobre seus olhos. E ela é representada como a deusa da justiça, mas mais do que isso. Ela é representada, na verdade, como a deusa da lei divina ou da justiça divina. Para você entender o porquê, vamos lá. Cada símbolo que você está vendo aí tem um motivo. A balança significa que ela mantém o equilíbrio cósmico inabalável e inviolável entre a lei e a ordem, ou seja, o bem e o mal, para que nenhum penda de um lado ou do outro, mantendo a balança sempre equilibrada. A espada simboliza a justiça sendo aplicada sobre lei e ordem, ainda que exija força. E a venda significa imparcialidade, ou seja, ela não é regida por nenhum outro motivo. Ela não favorece nem deuses nem mortais, ela não favorece nem aqueles que estão próximos a ela por linhagem de sangue. Ela é apenas aquela que preserva a ordem. Quando Zeus derrotou o titã Cronos e assumiu o trono sobre os céus, Temis, sua tia, foi a sua conselheira, servindo como divindade da justiça e da ordem, como assim ela era, e preservando a lei e a ordem, e aconselhando o rei do Olimpo, Zeus, como sua conselheira e sua principal fonte de sabedoria. Se você entende minimamente de mitologia, você sabe que Zeus, o chefão do Olimpo, não para com o zíper fechado, né? Ele não consegue manter o zíper fechado. Então, conselhos ali, conselhos aqui. Entre os conselhos de Temis e ouvindo Temis tão sabiamente, Zeus resolveu ter relações com ela. Ele achou uma boa ideia trair Hera com Temis, a deusa da justiça. E dessa relação surgiram filhos. Sim, Temis teve filhos com Zeus. Da relação entre o Senhor dos Céus, Zeus, né, o cara que mandava no Olimpo ali, e a deusa da justiça, nasceram duas, né, deu duas ali, nasceram duas divindades ali, né? Aquelas divindades que essas que estão na sua tela são as Orai, que são as deusas aí da estação, né? São as deusas das estações e da ordem natural das coisas. E as Orais são as menos conhecidas, porque as outras filhas de Temis com Zeus, meu amigo, essas são muito conhecidas. Se de um lado da relação entre Zeus e Temis nasceram as Orai, que são as deusas das estações e da ordem natural, do outro lado nasceram as Moiras. Sim, as Moiras são filhas de Zeus com Temis, pelo menos é o que relata os mitos gregos. As deusas do destino, as Moiras, que aconselharam por gerações, tanto mortais quanto os próprios deuses, são filhas do próprio Zeus, pelo menos em uma das descrições, né? Com a deusa da justiça, que é uma das primordiais de primeira geração, que é filha do próprio Urano com Gaia, ou seja, seria tia dos Zeus. Você está entendendo que isso é um caso de família enorme? A mitologia é um caso de família enorme.
Vamos deixar de lado o fato de que Zeus não para com o zíper abotoado e depois a gente fala das moiras em outro vídeo. Vamos voltar para o momento presente em que a gente está falando da Têmis, deusa da justiça, da lei e da ordem divina. Para muita gente, deusa da lei e da ordem é uma coisa muito assim abrangente e de fato é. E de fato é, porque ela não é só a deusa que preserva a lei dos homens, ou seja, a lei que não pode matar, que não pode roubar, que não, ela também pune os deuses que transgridem as leis, porque os próprios deuses são reservados a algumas leis, tipo a lei de hospitalidade, essas coisas que tem na mitologia grega. E é ela quem preserva essas leis, inclusive as leis das promessas, porque a palavra de um deus na mitologia grega não pode voltar atrás. Então, se algum deus voltasse com a palavra, também seria punido por ela. Temis é a deusa da justiça tanto para mortais quanto para imortais, ou seja, ela atua também sobre o Olimpo, sobre o submundo. As leis dela são leis universais, abrangendo até mesmo os próprios deuses. Segundo os textos mitológicos, ela é tão velha quanto o próprio tempo. Ou seja, como eu disse lá no começo do vídeo, ela é irmã do Cronos, cara. Então, assim, ela é bem antiga. Mas vamos falar um pouquinho de como ela influenciou o mundo atual. Porque tá, nós estamos falando de mitologia. Eu contei até agora a história mitológica, os filhos que ela teve, o envolvimento com Zeus, a história de como ela foi criada. Mas vamos para o mundo real. Por que, que essa deusa em particular tem uma estátua na sede dos três poderes? O porquê disso? Por que, que ela ainda tem influência na cultura? Vamos falar disso? Como eu disse lá no começo do vídeo, tem uma estátua de Temis no Palácio dos Três Poderes. E isso está lá para você ver, pode pesquisar fotos agora. E Temis também é considerada a deusa, ou seja, o símbolo do direito cívico, ou seja, de quem faz direito, dos advogados, juízes, bacharéis, etc. Ela é o símbolo do direito, certo? Do direito penal em si, das leis. Mas por quê? Aí eu vou voltar um pouquinho numa coisa que eu já falei. Vamos voltar nos símbolos de Temis. Os símbolos de Temis, tá legal? A balança representa a ordem indissolúvel e inviolável entre o equilíbrio do bem e do mal. A espada representa a força e a aplicação da lei e da ordem. Doa a quem doer. E a venda em seus olhos representa que ela não olha para quem ela atua ou para quem ela atinge. Ela é imparcial e indissolúvel. Pronto, relembrando esses 3 pontos, eu acho que eu já justifiquei por que ela é o símbolo do direito e por que ela tem o símbolo lá no Palácio dos Três Poderes. Porque ela simboliza a justiça implacável, a justiça como um meio divino. Como se a justiça não pudesse ser comprada, como se a justiça não pudesse ser dissolvida, ou como se a justiça não tivesse favoritismo, né? Como se ela não favorecesse a ninguém. Ou seja, todos, seja de qualquer classe social, de qualquer etnia, de religião, de qualquer coisa, são pegos pelo véu da lei. E esse véu da lei, que é absoluto, é representado pelo símbolo de Temis, que carrega não só a balança, como o equilíbrio do bem e do mal, mas também a justiça em si, pela aplicação da espada e a venda, mostrando que ela não é corruptível, né? Que ela não consegue ver para que lado ela está atacando. Ou seja, ela é incorruptível e não pode ser comprada. Existe um ditado popular, uma frase muito famosa, que é: a justiça é cega. A justiça é cega é uma frase ou um ditado popular que também remete ao símbolo de Temis, porque ela está sempre vendada, ou seja, sempre cega. Ela não sabe a quem está atingindo, ela só sabe que está fazendo o que é certo. É isso que significa esse ditado, e a representação desse ditado, que a justiça é cega, também é baseada na representação da deusa Temis. A influência cultural de Temis e a representatividade da justiça divina, daquela lei implacável, incorruptível e imparcial, também já fez o salto para fora das páginas da mitologia, indo para o mundo real, como eu comentei, mas também existe no mundo nerd. Um exemplo, Liga da Justiça Sem Limites. Há episódios em que ela aparece ao lado do Batman e da Zatanna. Também ela existe no mundo da DC, porque a DC também tem
os deuses gregos, ou seja, Hipólita, Zeus, esse pessoal todo, existe de si. Então, nada mais justo que Temis também exista. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal, nesse mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência e deixe o seu like, se inscreva no canal. Mas antes de ir embora, eu vou falar com vocês o seguinte. Comenta aí para mim, aí embaixo, o que você acha da Temis. Você acha que a representação dela hoje, no cenário atual aí, é fiel ao que ela representava mitologicamente? Deixa nos comentários aí para mim.